No programa de hoje, a União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, apresenta o Encontro para a Nova Consciência, que acontece anualmente no período do Carnaval, em Campina Grande, na Paraíba. O escritor e teósofo Raul Branco abordará o tema Abraçando o Mundo, voltando-se para o interior, uma abordagem sobre diferentes maneiras de se promover a paz. Quando falamos em paz, como promover a paz aonde existe tanta violência? Nós sabemos que existem muitas e muitas maneiras que podemos ajudar na promoção da paz. Este evento é uma dessas maneiras, que tem e terá cada vez mais um impacto maior na atmosfera de amor, de paz, de solidariedade, de compreensão e de participação de todos os seres. Mas existem muitas outras maneiras de se promover a paz. Uma dessas maneiras, para um teosofista, seria provavelmente esse mergulho para o interior. Então, o que é um teosofista? O que é a teosofia? A teosofia é uma palavra de origem grega, theos, sofia, a sabedoria de Deus ou a sabedoria divina, é aquela verdade que está inerente, que está por trás de todas as grandes religiões, de todas as tradições e filosofias em todo o mundo. Não é algo que é inventado por ninguém. Se nós partimos da premissa que só pode ser a única premissa válida, que só existe uma origem para tudo que existe no universo, que nós normalmente chamamos de Deus, mas outros chamam de Alá, outros chamam de Altíssimo, outros chamam de Absoluto, outros chamam de Pai e Mãe do Universo. Mas, se só existe, digamos, um Deus, então todas as religiões que refletem verdades divinas vieram dessa mesma fonte. E essa mesma fonte envia periodicamente seus mensageiros divinos, que apresentam essa verdade única com uma roupagem diferente, apropriada para o tempo, o espaço, a cultura dos povos onde esses mensageiros vêm trazer esse novo vento de esperança, de modificação, de mudança, de reorientação da família humana. Então, essa verdade que está por trás de todas as grandes tradições é o que se consiste dessa sabedoria divina, dessa teosofia. Existe uma sociedade teosófica que foi fundada em 1875 e que procura dar uma apresentação mais explícita dessa verdade através de 3 grandes princípios que regem essa sociedade teosófica. E como a teosofia não é uma religião, a sociedade teosófica não é uma igreja, mas uma instituição que visa, fundar um núcleo da fraternidade universal absolutamente sem nenhuma discriminação de cor, de credo, de sexo, de casta. Portanto, é uma sociedade ecumênica, é uma sociedade que faz o que a nova consciência vem fazendo já há 12 anos. Então, essa sociedade, além desse princípio de fundar um núcleo da fraternidade universal absolutamente sem nenhuma distinção, também visa promover o estudo comparado de religiões, filosofia e ciências. Algo que vem sendo discutido aqui, a necessidade de entendermos as verdades do outro. Isso é que os membros da Sociedade Teosófica se propõem a fazer, esses estudos comparados das diferentes religiões. E, ao fazerem isso, verificam que realmente existe
um substrato comum a essas diferentes religiões. E, finalmente, o terceiro propósito, que é investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Portanto, um teosofista intuitivamente sente que talvez para si, não necessariamente para os outros, mas para si, a melhor maneira de promover a paz seria mergulhar em si mesmo. Por quê? Porque o que falta para a paz é a falta de compreensão, é a falta de amor. Mas isto não é como nós normalmente julgamos, que o agressor é o outro, o violento é o outro. Nós também somos agressores, somos violentos. Quando nós pensamos que a violência urbana é causada pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado, não é verdade? Não, meus irmãos, essa é uma falácia, essa é uma meia-verdade. Porque o tráfico de drogas visa disponibilizar drogas para o consumo. Portanto, tem uma outra face da moeda que normalmente não é estudada e levada em consideração quando se está falando do crime organizado, que são aqueles que demandam esses serviços dos traficantes. Digamos, para cada 100 pessoas envolvidas no tráfico de drogas, existe pelo menos 1.000 consumidores de drogas. E os consumidores de droga vão dizer, não, mas eu só quero fumar uma maconha, cheirar um pó, eu só quero ficar alegre. Então, vamos ver que a fraqueza destes nossos irmãos é o que alimenta o tráfico de drogas. Portanto, a raiz, a origem da violência, do crime organizado, também é compartilhada por todos aqueles que têm esse tipo de fraqueza. Mas existem todo tipo de fraqueza na natureza humana. Portanto, a origem da violência, a origem do mal em nosso mundo está dentro de nós. E é somente quando nós mergulhamos dentro de nós mesmos é que nós vamos poder encontrar os meios de superar as fraquezas que levam ao crime, à violência, e, portanto, poderemos promover a paz. Mas isso não é nenhuma novidade. Os grandes instrutores da humanidade em todos os tempos sempre disseram que o homem deveria conhecer a si mesmo. É dito que no templo de Delfos estava escrito na sua entrada, Anthrope gnorizete se afton. Homem, conheça-te a ti mesmo. E aqueles que entraram no templo de Delfos encontraram a continuação da citação como sendo que sagnorizete o cosmos, e conhecerás o universo. Então, quando nós mergulhamos dentro de nós mesmos e conhecemos a nós mesmos, o homem passar a conhecer a si mesmo, ele conhecerá todo o universo e terá todo o instrumental necessário para mudar esse universo. É por isso, então, que ao entrarmos nessa busca, nesse entendimento de nós mesmos, nós temos que ver que não se trata de conhecermos o nosso exterior. Porque o homem, assim como as religiões, assim como as escrituras, de uma forma simplista, poderia ser dito que é composto de corpo, alma e espírito. Nós normalmente nos associamos com o nosso corpo. Quando falamos eu, apontamos para o corpo. E é em virtude do fato de nós nos associarmos com o nosso corpo físico que temos toda uma série de conceitos a respeito de nós mesmos. Por exemplo, na tradição cristã,
o homem é sempre apresentado como vil pecador. Você veio do pó e para o pó retornará. No entanto, Jesus dizia: vós sois deuses, vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Então, qual dessas duas caracterizações do ser humano é a caracterização apropriada, a correta? Somos deuses ou somos vil pecadores? Será que nós não somos as duas coisas? Nós, na nossa natureza última, somos deuses. Na nossa natureza exterior, geralmente somos vil pecadores. E qual é o propósito de nossa vida? O propósito de nossa vida, como Jesus nos dizia, sede perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito, é reorientarmos a nossa orientação de vida, a nossa concepção de nós mesmos como sendo o nosso corpo, para entendermos que o corpo é um instrumento, o corpo é como um casaco de carne que cobre a alma. E a alma é também um outro casaco que cobre o espírito. Então, se nós queremos conhecer a nós mesmos, nós temos que conhecer não só a nossa natureza exterior, não só fazermos análises com psicólogos e analistas, isso é muito útil e é o começo do caminho que teremos que trilhar, conhecer todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que nos aprisiona nesse mundo, em virtude dos nossos apegos e de nossa concepção de sermos o corpo, de sermos a matéria. E à medida que conseguimos reorientar a nossa vida para entendermos que somos mais do que o corpo, é que, então, poderemos conhecer a nós mesmos. Mas o que levará, então, esse processo de conhecermos a nós mesmos através de um mergulho no interior? São dois pontos bem distintos. Um é quais são as vantagens de nos conhecermos a fundo. Segundo, como fazer isso? A grande vantagem de conhecermos a nós mesmos, de mergulharmos no nosso interior, é sabermos, por experiência própria, que nós somos deuses, que Cristo habita em nós, que, para os budistas, que nós somos Buda, para os taoístas, que nós somos o Tao, e assim por diante. Então, nós todos que estamos aqui na nova consciência, que estamos buscando as verdades eternas, diríamos, não, nós já sabemos isso, você está chovendo no molhado. Mas será que nós sabemos mesmo? Será que aquilo que nós dizemos que é o nosso conhecimento não é meramente um conhecimento intelectivo? Alguns diriam da boca para fora, como muitas vezes nós fazemos com os nossos rituais religiosos, quando nos voltamos para práticas religiosas mecanicamente, mas não com o coração, porque o verdadeiro conhecimento de nós mesmos, o verdadeiro mergulho, nos propiciará um dia a experiência, não o conhecimento intelectivo, a experiência da visão de Deus, da comunhão com Deus e, finalmente, da união com Deus. E, então, poderemos experimentar, e vamos experimentar todos nós, vamos experimentar aquela verdade que milhares e milhares de místicos e de yogis
ao longo dos séculos e dos milênios, já experimentaram este samadhi, esse êxtase, essa expansão de consciência que nos permite a experiência interior de sermos unos com Deus. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos uno, Jesus não estava se referindo a um monopólio que só ele, Jesus, e o Pai eram unos. Uma maneira de encararmos as Escrituras Sagradas, como sugeri anteriormente, é que as Escrituras têm corpo, alma e espírito. O corpo é a letra, é entendermos as Escrituras literalmente. E muitas vezes, quando tentamos fazer isso, nós nos sentimos acovardados e não queremos pensar muito, porque vemos muitas coisas que nos parecem absurdos, contrassensos. Por quê? Porque as Escrituras são preparadas para transmitirem mensagens eternas numa linguagem metafórica, com toda uma série de simbolismos que são codificados de uma maneira que possa ser interpretado por aqueles que têm as chaves. Numa obra que preparamos, um livro com o título dos Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã, nós apresentamos essas 4 chaves que são conhecidas para a interpretação da Bíblia. No livro de Geoffrey Hodgson, um grande estudioso da tradição cristã, livro que foi publicado pela editora Teosófica, a propósito, que tem o título de A Vida de Cristo, do Nascimento à Ascensão. E aí verificamos que todas as passagens que nos parecem como uma história interessante, a história de Jesus, na verdade, por trás de todas aquelas metáforas, existem ensinamentos que estão sendo transmitidos com capacidade de transformar a nossa vida. São aqueles ensinamentos que, tradicionalmente, os mestres, os gurus, passam para os seus discípulos de boca a ouvido. Mestre Jesus, que é o mestre de toda a tradição cristã, também passou os ensinamentos, mas de forma velada. Para seus discípulos direto, ele transmitiu todos os mistérios do reino de Deus, como é dito na Bíblia. No entanto, para nós, que somos os seus novos discípulos, se queremos penetrar nos arcanos da tradição cristã, temos que aprender a interpretar a Bíblia também. E estas interpretações, então, começam a nos mostrar não só o corpo, não só a alma, que são os ensinamentos éticos e morais da Bíblia, mas também os ensinamentos que se referem ao espírito da Sagrada Escritura, que é a mudança interior. Porque o objetivo último de nossa vida, como Jesus nos disse, é ser perfeito como o Pai que está no céu é perfeito. Será que nós acreditamos que seremos capazes de ser perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito? Honestamente, podemos dizer que estamos perto, que poderemos chegar àquele ponto? Nós temos um medo, uma quase que rejeição a esse tipo de pregação, porque nós achamos que jamais chegaremos lá. Só que nós temos um hábito errôneo de pensar no Pai como sendo um Deus distante. E quanto mais nós começamos a mergulhar em nós mesmos, nós verificamos que o Pai habita em nós.
E veja só, quando eu digo habita em nós, o que eu faço instintivamente? Eu levo o dedo ao coração. E a câmara do coração é realmente o lugar onde se encontra Deus em nós. Então, quando Jesus nos disse, sede perfeito como o Pai que está no céu é perfeito, o Pai que está no céu não está distante, Ele está dentro de nós. O que nós temos que fazer para ser perfeito como o Pai? Abrirmos o nosso coração para que o Pai possa se manifestar através de nós. Vamos examinar em alguns momentos mais as implicações de abrir o coração, que seria o instrumental para isso, mas eu queria falar um pouquinho mais das consequências de sermos bem-sucedidos, como teremos que ser bem-sucedidos nesse mergulho para o interior. Porque, à medida que formos fazendo esse mergulho, e esse é um mergulho gradativo, porque nós estamos no processo evolutivo, a natureza não dá saltos. Todos nós gostaríamos de um milagre que o compassivo Mestre olhasse para nós do alto dos céus, usando a linguagem tradicional de imaginarmos que Deus está distante nos céus, e visse o nosso compromisso, o nosso desejo de estar perto dele, então, por um milagre, nos desse a possibilidade de vermos a Deus, de nos unirmos a Deus. Não é assim que funciona no mundo espiritual. O nosso mundo material é regido por leis absolutas. A lei da gravidade, por exemplo, não tem condescendência com uma criancinha que está aprendendo a andar. A criancinha começa a andar meio trôpega, e dá os primeiros passinhos, e tropeça e cai, e se machuca e chora. Então devíamos dizer, que lei de gravidade mais maldosa que machucou a criancinha? Não, a lei é impessoal, vale para todos, para as crianças, para os adultos e para os velhos, que voltarão a ser criança também. Então, assim como as leis físicas são absolutas e são impessoais, as leis espirituais também o são. E a lei espiritual é de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, essa é a linguagem da Bíblia. Nós somos um experimento divino, uma projeção divina em que, na multiplicidade, na diversidade, nós vamos mostrar cada uma das milhares e milhões e bilhões de facetas dessa joia preciosa que é Deus manifestado no mundo. Então, cada um de nós é uma faceta divina. E a missão nossa nesse mundo é fazermos a nossa faceta brilhar, porque, à medida que conseguimos fazer isso, o brilho divino será cada vez maior e facilitará com que as outras facetas, as outras expressões divinas encontrem o seu caminho também. Então, à medida que progressivamente vamos entrando, vamos tendo sucesso nesse mergulho para o interior, nós vamos adquirindo os poderes divinos. Quais são esses poderes divinos? Poderíamos falar, muitos gostariam de saber, oba, vou ser vidente, eu vou poder levitar. Isso é fichinha, é café pequeno. Esses não são os poderes divinos importantes. Um dos primeiros poderes divinos que vamos desenvolver é o poder de amar. Por que nós falamos tanto sobre o amor
e temos tanta dificuldade de expressar esse amor na nossa vida cotidiana? Porque todas as virtudes são de Deus. Então, é quando nós conseguimos abrir o nosso coração para que Deus em nosso interior mostre aquele sentimento de unidade, de perceber que todos aqueles que nos cercam fazem parte desse nosso grande corpo, que é a família humana. Então, cada um de nós é uma pequenina célula no corpo da família humana. Deus em nosso coração sabe disso e anseia por poder expressar esse conhecimento que é expresso através do amor. E é à medida em que vamos deixando que Deus no interior se manifeste, nós vamos mostrando cada vez mais o poder do amor. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, amai-vos como eu vos amei, e disse até mesmo: amai aos vossos inimigos. Nós só seremos capazes de amar os nossos inimigos, não vamos nos iludir, não. Enquanto nós estivermos centrados na nossa personalidade, na nossa natureza exterior, que é essencialmente autocentrada e egoísta, nós não vamos conseguir amar o nosso inimigo. Mas existem pessoas que amam seus inimigos. Poderíamos dar um exemplo, o Dalai Lama. O Dalai Lama, esse líder da comunidade religiosa budista tibetana, que teve o seu país assaltado, massacrado pelos chineses, mostra uma profunda compaixão para com os chineses e reconhece que ele, como chefe do budismo, fez erros que, num sentido histórico, permite entender por que os chineses, interpretando a verdade dele como interpretaram, invadiram o seu país. Então, o Dalai Lama consegue amar os seus inimigos, o inimigo do seu povo. Mas por quê? Porque ele é um homem extremamente avançado no caminho espiritual e tem essa experiência da unidade. É bem verdade que o budismo é uma religião não teísta. Significa, é uma religião que não se baseia em Deus. Talvez aqueles que não conheçam o budismo vão coçar a cabeça. Como é possível ter uma religião sem ter o conceito de Deus? Aqueles que estudam comparativamente as diferentes tradições religiosas sabem que, no fundo, sempre as diferentes tradições estão dizendo a mesma coisa. Então, quando um cristão, um maometano, um judeu está dizendo Deus, os budistas estão falando na natureza última da mente, na pura luz de Rigpa. Então, as duas tradições têm exatamente o mesmo conceito último. Os judeus da tradição cabalista dizem que o absoluto é Ein. Ein traduz-se como nada. Então, Deus é nada, que é o todo. Nós tentamos, muitas vezes, entender os mistérios das tradições religiosas usando simplesmente a mente. E quando nós usamos a nossa mente concreta num raciocínio linear, nós, volta e meia, paramos. Não, isso é impossível, não faz sentido. Mas,
Quando nós começamos a mergulhar dentro de nós mesmos, nós verificamos que nós temos um corpo físico, nós temos um corpo emocional, nós temos um corpo mental concreto, nós temos um corpo mental abstrato, nós temos um corpo búdico e, finalmente, nós temos o espírito último, Atma. Portanto, à medida que nós vamos mergulhando dentro de nós mesmos, nós vamos conseguindo acessar verdades que antes estavam totalmente indisponíveis além da nossa mente concreta. Por isso que os cientistas geralmente dizem que as suas grandes descobertas não vieram de um raciocínio matemático ou lógico. O raciocínio matemático e lógico é utilizado depois para comprovar aquilo que, como que caiu do céu, uma intuição, uma percepção direta da verdade, que eles depois utilizam a mente concreta para explicar em leis físicas, químicas e usando a matemática. Então, à medida que nós vamos penetrando em nosso interior, nós vamos deixando aflorar cada vez mais o divino em nós. E aí, outros poderes divinos, o poder da sabedoria, o conhecimento que na tradição cristã e em todas as outras tradições religiosas é tão enfatizado, é aquele conhecimento último, não é o conhecimento puramente mental, erudito, de uma repetição, é aquele conhecimento que se obtém em samadhi, quando a mente fica descansando, não atrapalha, sai da jogada e abre-se como um cálice prestes a receber a verdade que vem do alto na forma de intuição. Então, esse que é o verdadeiro conhecimento transformador. E a utilização desse conhecimento de forma prática, nos entrosando no mundo, leva à sabedoria. Então, esses são os poderes que nós vamos adquirir à medida que vamos mergulhando no mundo e, então, nos capacitando a agirmos como soldados da paz, se é que podemos usar uma expressão, soldados da paz. Porque nós temos que aprender como agir em prol da paz, em prol do bem. Precisamos aprender? Vejamos. Quando o senhor Buda foi uma vez interpelado por um dos seus discípulos, mestre, a sua doutrina é perfeita, mas é muito extensa. Como nós poderemos apresentar todo o Dharma, toda a doutrina budista, de uma forma muito, muito simples? O iluminado não teve dúvidas, imediatamente disse: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então, tinha duas facetas. Uma é parar incontinente de fazer o mal, de causar sofrimento aos outros. E é por isso que os budistas e muitos daqueles que seguem as tradições espirituais tornam-se vegetarianos, para que a sua ação de comer não vá causar mal para os irmãos menores de nosso planeta, que são os animais. Então, cessai de fazer o mal, mas e o bem? Aprendei a fazer o bem. E nós vamos passar anos, quem sabe vidas, ao longo da senda espiritual, para aprender a fazer o bem. Porque nós já sabemos quantas e quantas vezes em nossa vida nós temos boas intenções, mas acabamos metendo os pés pelas mãos
E, em vez de ajudar, atrapalhamos, balançamos o coreto e depois temos que explicar e tentar consertar, porque nós, com toda a boa vontade do mundo, tentamos fazer uma coisa, mas acabamos prejudicando em vez de ajudar. Por quê? Porque nós temos um longo processo de aprendizado que inclui nos sintonizarmos cada vez mais com as pessoas que nos cercam. Esta sintonia, esta abertura, não é tão fácil assim, porque nós somos como uma tartaruga que tem uma carapaça muito dura, e essa carapaça chama-se egoísmo. Em virtude dessa couraça de egoísmo, nós interpretamos que todas as pessoas são os outros, e os outros são potencialmente competidores com as coisas que nós desejamos para nós mesmos. Então, esse tipo de atitude é a atitude que nós temos no mundo, que dificulta que nós saibamos como fazer o bem. Então, eu queria falar da tradição cristã, porque é uma tradição que venho procurando entender melhor, porque comecei a minha vida espiritual em outras tradições orientais, e depois de um pequeno aprendizado, porque ainda estou aprendendo e tenho muita coisa para aprender, eu verifiquei que não seria possível que o compassivo e sábio Mestre Jesus não tivesse colocado esse instrumental que nós verificamos na Vedanta, na Yoga, no Budismo, que são tradições que estudei um pouquinho, a Cabala, e não tivesse também no cristianismo. E, ao mergulhar um pouco mais fundo nesse estudo, verifiquei que tudo está ali. Só que não foi dada a devida ênfase. Em particular, eu gostaria de dizer que todo o instrumental visa, em última análise, a tirar o ego da jogada. Pode parecer esquisito isso, mas então eu gostaria de lembrar duas passagens do Evangelho devidamente interpretadas. Uma delas é uma passagem um tanto esquisita, em que, no domingo de Ramos, Jesus manda seus discípulos para arrumarem um jumentinho, e ele, então, entra em Jerusalém vitoriosamente montado num jumento. A maior parte das pessoas que criteriosamente estudam a Bíblia sem procurar interpretá-la, verificam, mas será que era necessário isso? E daí? Jesus entrou montado num jumentinho, entrou em Jerusalém a pé, de carroça, por que de jumentinho? Quando nós interpretamos com as 4 chaves que são apresentadas nas obras citadas, nós verificamos que Jesus simboliza Cristo no interior de cada ser humano. O jumentinho é um quadrúpede, então serve como símbolo para a natureza quádrupla inferior do homem. Então, o seu corpo físico, energético ou etérico, emocional ou astral, e mental concreto, seria a natureza inferior. Então, é quando a natureza superior do homem, o Cristo interno, cavalga, anda em cima de um jumentinho, mas um jumentinho que é domesticado, totalmente domesticado. Então, é somente quando a nossa natureza superior for inteiramente domesticada, é que, então, oferecerá o veículo necessário para a nossa entrada na cidade divina, Jerusalém, que significa o quê? Significa a união com Deus. Então,
a deificação, a apoteose da união com Deus só se dá quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, ou seja, a nossa natureza superior tem veículos totalmente domesticados para o empreendimento. Então, colocarmos a nossa natureza inferior à disposição da superior, nos entregarmos à vontade de Deus. E a última passagem, então, que eu gostaria de apresentar, é uma passagem que me toca sempre muito, encontra-se no Apocalipse, em que é dito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele ceará comigo. Se não tivermos uma chave para interpretar essa passagem, o mestre era muito generoso, estava batendo a porta, mas a gente não ouviu, e fica por isso mesmo, e não toca o nosso coração. Então, como poderíamos interpretar essa passagem? Eis que estou à porta e bato. Cristo está sempre à porta de nosso coração, batendo para que nós possamos ouvi-lo, mas ele bate muito delicadamente, porque ele fala com a voz do silêncio. E somente quando nós estamos sintonizados para a voz do silêncio, a voz do divino, a voz da consciência que fala em nosso interior, é que vamos perceber que Ele está e sempre esteve à nossa porta, humildemente aguardando que nós venhamos a ouvir o seu chamado e abrir a porta para Ele. Porque Deus respeita as leis divinas que são Ele mesmo. Então, Ele respeita o livre-arbítrio que nos concedeu. Nós temos que abrir a porta. E abrir a porta significa o quê? A porta é um obstáculo, é o que impede as pessoas que estão fora de entrar, as pessoas que estão dentro de sair, a não ser que seja aberta. E o que é esta porta que impede que o Deus interior fale conosco e nós possamos perceber o que Ele está para nos dizer? Essa porta é o nosso ego. Enquanto o nosso ego permanecer egoísta, voltado para a vida material, alheio às necessidades daqueles que nos cercam, a porta estará fechada. Então, para abrirmos a porta, nós temos que mudar o nosso centro de gravidade, de egoísta para theocentrado. Então, vamos nos centrar em Deus. Quando fazemos isso, o que acontece? O Cristo, então, entra em nossa casa, que no caso seria a nossa consciência, e vai cear conosco e nós com Ele. Isto, cear, é partilhar uma refeição, como foi feita na última ceia. E cear significa partilhar da natureza um do outro. Então, quando fizermos isso, outra vez encontraremos a união com Deus, a apoteose de nossa vida. Então, é desejoso que todos nós possamos estar caminhando cada vez mais rapidamente no sentido desta apoteose, que é o nosso direito divino, e nós vamos consegui-lo. Alguns levarão mais tempo e outros, com mais entusiasmo, dedicação, chegarão mais rapidamente. É que eu gostaria de convidar a todos para partilhar do anseio do apóstolo Paulo. Eu convidaria a todos, então, a se levantarem por um momento. Chegará um momento em que, com o nosso despojamento, com a nossa entrega interior, poderemos dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou mais eu que vivo,
mas é Cristo que vive em mim. E se manifesta como luz, paz e amor. Que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres. Muito obrigado, meus irmãos.